Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita Amador. Meu nome é Bruno Oliveira. Pessoal, muitos assuntos que nós vamos abordar no nosso canal daqui para frente e muitos assuntos que são tratados nas casas espíritas giram em torno de algumas palavras que têm uma relação muito direta com a física. São as palavras energia, vibração, frequência, ondas e sintonia. Então hoje nós vamos dedicar esse vídeo a conversar sobre essas palavras, explicar de uma maneira mais tranquila o que elas podem representar e aonde elas se encaixam dentro do Espiritismo. Eu até peguei aqui a minha cola para poder ler para vocês alguns termos tirados do dicionário, para que a gente possa entender da melhor forma. Então vamos lá. Então, de acordo com o dicionário, a energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. A vibração é um movimento periódico, tal como a oscilação de uma partícula. A frequência é a grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento em um determinado intervalo de tempo, por exemplo, o número de vibrações durante o tempo. Ondas são movimentos oscilatórios que se propagam no meio, transportando apenas energia, sem transportar matéria. O primeiro entendimento que a gente tem que ter é de que tudo é formado por átomos. E os átomos, por sua vez, são formados por prótons e nêutrons no seu núcleo e por elétrons que ficam distribuídos em camadas ao redor do átomo. Tanto os prótons quanto os elétrons são partículas que têm carga de energia, né? Então a gente pode dizer que o átomo é energia. E tanto o movimento do átomo ao redor dele mesmo, quanto dos elétrons que giram ao seu redor, criam uma vibração constante. Se a gente medir essa vibração ao longo de um período, a gente vai ter uma vibração sempre constante no tempo. Como ela é constante no tempo, a gente determina essa variação de frequência. O corpo humano, da mesma forma, também é formado por átomos. Além dos átomos representarem uma grande quantidade de energia, como a gente já conversou, dentro do corpo circula a energia elétrica efetivamente, nos neurônios, no coração, em todos os impulsos que saem do cérebro para acionar músculos, órgãos, todas as partes do nosso corpo. Então, o nosso corpo possui uma vibração energética bastante considerável e como essa vibração é constante, ela vibra numa determinada frequência. Como eu falei então, todos os corpos são formados por átomos. Pode ser o nosso corpo, pode ser uma mesa, uma cadeira, uma pedra, uma planta, um corpo de um animal doméstico, de um animal selvagem, tudo é formado por átomos. E como tal, então, os átomos têm a sua energia e a sua vibração. A gente pode até considerar que a vibração seria como a agitação dos átomos, a agitação das moléculas. Então, quanto maior a agitação das moléculas, mais gasoso, mais fluido a gente vê as coisas. Quanto menor a vibração, a agitação das moléculas, mais material, mais sólido a gente enxerga essas coisas. Então eu vou usar, por exemplo, o exemplo da água. A água é um componente só, né? H2O. Porém, quando ela perde calor, ela se torna uma massa sólida de gelo. Então ela tem menos energia. Quando ela ganha calor, os seus átomos se agitam mais por conta do calor. Ela ganha energia. Então a gente enxerga isso como um vapor de água. Então essa é a diferença, né, na história toda. A quantidade de energia que os corpos têm. Então, quanto menos energia, mais densos eles são, né? Mais próximos dos seus átomos, mais compacto ao que a gente vê, né? O corpo que a gente vê. Quanto maior a energia, mais dispersos estão os seus átomos,
mais fluida, mais vaporosa, mais, né, gasosa, a gente enxerga aquele determinado material. Complicadinho, né? Mas vamos tentar traduzir isso de uma forma melhor. Como eu falei, né? Então, todos os corpos têm átomos, os átomos têm uma determinada agitação dentro deles, pela movimentação de elétrons, pela própria movimentação do átomo. Quando eles ganham energia por qualquer motivo, eles se agitam, a vibração aumenta, aumenta a frequência. Então a gente vê as coisas um pouco mais fluidas. No caso contrário, quando essa agitação é menor, menos energia aquele átomo tenha, menos energia aquele corpo tem. Quanto menos energia, menor a vibração, menor a frequência. Então a gente enxerga aquelas coisas mais compactas. E as ondas, onde é que entram nessa história toda? Bom, os nossos pensamentos também são impulsos elétricos gerados no nosso cérebro. Esses impulsos caminham pelo meio, pelo ar, né? Por exemplo, liberando energia em todas as direções, numa forma oscilatória, que são as ondas. A gente pode pensar então como se os nossos pensamentos fossem pedras que a gente joga num lago parado. O nosso pensamento é a pedra. Quando ela cai, ela libera uma quantidade de energia em ondas, né, que se propagam em todas as direções com uma determinada energia. O que esses pensamentos podem causar? Como eles têm energia, eles podem alterar a vibração dos átomos do nosso corpo, fazendo com que eles se acelerem, né, se agitem mais ou se agitem menos. E como eles vão em todas as direções, eles podem fazer isso com átomos de outras coisas também, né, de outras pessoas, por exemplo. Então, quando a gente tem bons pensamentos, quando a gente tem ou olha para um dia bonito, olha para uma pessoa que a gente gosta, a gente não se anima? Não, a gente se anima. Os nossos átomos ganham uma força extra, se agitam mais, então a gente ganha energia. E quando a gente ganha energia, a nossa vibração sobe nossa frequência junto. O contrário também é igual, né? Quando a gente está triste, está chateado, vê alguma coisa que a gente não gosta, a gente se entristece, a gente perde energia, a gente, né, fica um pouco mais para baixo. Então, esse ficar para baixo é perder energia. Quando a gente perde energia, a nossa vibração diminui a nossa frequência. E sintonia? O que é sintonia? Sintonia é a compatibilidade entre o emissor e o receptor. O que é isso, Bruno? Por exemplo, um rádio. A estação de rádio manda um sinal sonoro, né, que é a pessoa falando, ou a música, transformado em impulso elétrico pelo ar. Para que a gente consiga identificar aquele sinal, a gente tem que girar o botão do nosso aparelho, colocar na mesma frequência. Então, quando existe essa compatibilidade, a gente consegue pegar esses sinais elétricos que a rede transmissora enviou, pegar esses sinais e reconverter em sinal sonoro, né, em ondas sonoras, para que a gente possa ouvir. Então, precisa ver esse encaixe entre as sintonias. Se as frequências são diferentes, não é possível. Com as nossas vibrações, frequências, né, dos nossos pensamentos, dos nossos corpos, acontece exatamente a mesma coisa. Os nossos irmãozinhos que já foram embora perderam seus corpos físicos, mas eles ainda detêm os seus corpos espirituais. Esses corpos espirituais também são formados por um tipo de matéria que a gente não consegue observar. São matérias muito sutis. Essas matérias também têm uma vibração, uma frequência. E o que acontece? Quanto maior a nossa vibração, a gente sintoniza com irmãozinhos com uma vibração compatível. Então a gente sintoniza com irmãozinhos que têm uma vibração também maior. Ou seja, maior grau evolutivo, né? Uma pessoa melhor.
quando a gente está com a nossa vibração mais baixa, tendo pensamentos ruins, ou não está fazendo coisas boas, a nossa vibração diminui. E a gente sintoniza com irmãos aí na mesma frequência que a nossa. Irmãos que também não fazem coisas boas, que não têm bons pensamentos. É por isso que hoje em dia todo mundo prega bastante que os pensamentos são a chave para o nosso bem-estar, para o bem-estar da nossa saúde. Que quando a gente sintoniza, tem bons pensamentos e sintoniza com irmãos mais elevados, potencializa o nosso bem-estar. E, gente, quando eu falei irmãos que já partiram, não necessariamente são só os que já se foram, né? Como o pensamento é inerente a todos os seres humanos, todos nós pensamos. Então, as pessoas que têm pensamentos mais, de vibrações mais parecidas, acabam tendo essa sintonia entre elas. E uma potencializa o pensamento da outra. Por isso que, às vezes, a gente, quando está num bom dia, encontra pessoas iguais e se sente feliz. E quando a gente acaba encontrando pessoas que não estão tão bem, numa vibração boa, a gente acha que o ambiente está pesado, né? Que aquele lugar está com uma vibração estranha. Não são palavras do cotidiano? Acontece. Mas, na verdade, são palavras bem utilizadas, tá, gente? Então é isso. Se você quer saber quais são as suas companhias, tanto físicas quanto espirituais, presta atenção nos seus pensamentos e busque ter pensamentos mais otimistas, mais evoluídos, tá? Isso vai ajudar bastante no seu dia a dia. Hoje o vídeo era mesmo para conceituar o que era energia, vibração, frequência, ondas e sintonia. Espero que vocês tenham compreendido onde cada uma delas se encontra. A energia se encontra dentro dos átomos que formam todos os corpos. A agitação dos átomos é a vibração de cada um. Essa agitação pode ser medida ao longo do tempo, gerando então, a gente tem uma frequência de oscilação, de agitação. E as ondas são o que o nosso pensamento causa. É a dispersão da energia no meio, sem levar matéria, então é só energia. E a sintonia é esse encaixe emissor-receptor necessário para que uma comunicação aconteça. Tá certo? A gente sempre pede para vocês deixarem o seu curtir, deixarem a sua inscrição no canal, compartilharem os vídeos, participarem ativamente, deixarem perguntas se necessário, servirem para a gente como divulgadores do nosso canal. Vocês vão estar ajudando muito a doutrina espírita a seguir adiante. Não só o meu canal, como outros que falam também sobre o espiritismo. Tá bom, gente? Mas se vocês puderem ajudar o nosso canal a seguir, eu fico muito agradecido. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Muita luz a todos.